Bom dia, gente! Hoje nós estamos corrigindo o livro de matemática, na página 24, o exercício 3, tá? Então, vocês aí, com o livro aberto, vamos acompanhar a correção. Lembrando que o que tiver certo, você pode corrigir, dando um certinho com o lápis. Se tiver errado, você apaga, corrige. Se tá rápido a imagem passando, você dá pausa no vídeo, copia e depois continua o vídeo. Número 3. Escreva o número correspondente a cada item e se ele é par ou ímpar. Vamos lembrar, gente. Todo número terminado com 0, 2, 4, 6 e 8, ele vai ser par. Todo número terminado com 1, 3, 5, 7 e 9, eles vão ser ímpares. Então, letra A. Número de alunos da sua turma. No começo do ano, nós tínhamos 27 alunos, porém o nosso aluno Iago foi embora, né, nosso amigo, foi embora para Florianópolis, então agora nós temos apenas 26 alunos. 26 é um número terminado em 6, então olha o número o algarismo com qual o número termina, se é 6, ele é par. Letra B, número de letras do nosso alfabeto. O número de letras do alfabeto é o mesmo que o número de alunos da nossa turma, 26, também par. C. Número do mês em que estamos. Essa atividade foi passada para vocês fazerem no mês de maio, e o mês de maio é o mês 5. Por quê? Janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2, março é o mês 3, abril é o mês 4 e maio é o mês 5. 5, portanto, é um número ímpar. Letra D. Número do dia de seu aniversário. Então, essa é uma resposta pessoal. Você pode pedir auxílio para o papai, para a mamãe, ou quem fica com vocês, tá? Quem ajuda vocês a fazer a atividade. Letra E. Número de dias em um ano bissexto. Um ano normal é um ano com 365 dias. O bissexto tem um dia a mais. Então, vai ser 366 dias. Terminou com o número 6. Portanto, é par. Atividade 6 era um ditado, então eu acredito que vocês não tenham feito, tá? Vamos fazer o ditado agora. Pega o seu lápis e presta bastante atenção. Primeiro quadradinho, número 137. Segundo quadradinho, 908. Terceiro quadradinho, 64. Próximo quadradinho, 858. Outro quadradinho, 885. Penúltimo quadradinho, 240. E no último quadradinho, 326. Vamos para a letra C, tá, gente? Qual dos números ditados tem o 2 como algarismo das dezenas? O único aí que tem o 2 como algarismo da dezena vai ser o último número, 326. Na letra D, qual deles tem o 5 como algarismo das centenas? Bem, nenhum eu ditei que começasse com 500, porque para ser o 5 na centena, teria que ter algum número começado com 500, e eu não ditei nenhum assim. Então, a resposta é nenhum. Letra E. Quais deles tem o 8 como algarismo da unidade, da casinha da unidade? Tem dois números aí que terminam com 8. Vai ser o 908 e o número 858. Letra F. Quais deles são ímpares? Então, são números ímpares, os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Os únicos números aí que terminam com números ímpares vai ser o 137 e o número 885. Eu vou colocar agora para vocês verem como é que ficou. Vocês podem dar pausa no vídeo para poder corrigir.
Corrigindo o exercício 4, responda. O número de dias do mês de fevereiro é par ou é ímpar? Bem, gente, há duas situações. Em anos bissextos, o mês de fevereiro ele fica com 29 dias. 29 termina em 9. Então, é ímpar. Já em anos normais que não sejam bissextos, ele costuma ter 28 dias. 28 termina em 8 e 8 é um número par. Exercício 5. Escreva o resultado de cada operação e se ele é um número par ou ímpar. No primeiro quadradinho é uma soma de 64 mais 3. 64 mais 3, nós temos 67. 67 termina com o número 7. E o número 7, ele é ímpar. Então, 67 é um número ímpar. Do lado, 4 vezes 200. 4 vezes 200 é igual a 800. 800 é um número terminado em 0. Se terminou em 0, 800 é um número par. 545 menos 3. Nessa subtração, nós temos o resultado 542. 542 terminou em 2, número par. Então, para aí, tá, gente? E a última continha, 3 vezes 5, é 15. 15 termina em 5, então 15 é um número ímpar. Agora nós estamos na página 25, ordem dos números naturais. Na reta numerada abaixo, podemos observar a ordem dos números naturais. À medida que avançamos para a direita, os números vão aumentando de valor. Então, observem aí, tá? A gente começou no número 0 e foi até 19, mas essa reta é infinita, tá? Porque os números não têm fim. Agora é a sua vez. Observe a reta numerada, pense na sequência dos números naturais e faça as comparações entre os números de cada item. Quero também que vocês observem que tem duas setinhas aí verde, tá? Um do lado que é a abertura da seta, do outro lado que é o fechamento da seta. Sempre quando for o fechamento, como está de exemplo aí, cabem só duas bolinhas, então é menor. O lado que a flechinha está aberta, esse desenho verde aí, cabem mais bolinhas, então é o lado que vai ficar o maior. Então vejam, 2 vem antes de 6. 2 é menor que 6. Então, a pontinha menor ficou virada para o 2 e aonde a abertura, que cabe mais bolinhas, que é maior, ficou virada para o número maior. Do outro lado, 7 vem depois do 3. Então, 7 é maior do que 3. Então, a abertura ficou virada para o 7 e a pontinha, que é o que cabe menos, que é o menorzinho, ficou virado para o número menor, tá certo? Então, agora vamos ver como que ficou, tá? Letra A. Tem o 9 e tem o 11. 9 vem antes do 11. 9 é menor do que 11. Então, a pontinha da flechinha vai ficar virada para o 9 e a parte maior da flechinha vai ficar virada para o número maior, que é o 11. Letra B. 22 e 19. Bem, 22 vem depois do 19. 22 é maior do que o 19. Então, a parte grande, a parte maior da flechinha, vai ficar virada para o 22, que é o número maior. E a parte pequena vai ficar virada para o número 19, porque 19 é o número menor. Letra C. 716 e 715. 716 vem depois do 715. Então, 716 é maior do que 715. Sendo assim, a parte da flechinha maior vai ficar virada para o 716 e a parte pequenininha, a parte menor, vai ficar virada para o número menor, que é 715.
Exercício 2. Determine o resultado das duas operações em cada item e registre nos quadradinhos. Depois, compare os resultados colocando o sinal de é maior que, é menor que, ou o sinal de igual, tá? Letra A, 37 mais 1, 37 mais 1 é 38. Você vai colocar lá no quadradinho, seguindo a linha da primeira operação, colocar 38. Embaixo tem uma outra operação, 43 menos 3 é igual a 40. Entre 38 e 40, o número menor é o 38. Então, a pontinha da flechinha, que é menor, eu coloco virada para o número que é menor. A parte mais aberta da flechinha, que é maior, que é mais larga, eu coloco para o número maior, que é 40. Letra B. 3 vezes 200 é igual a 600. Então, vou colocar 600 no lugar certo. E depois eu tenho embaixo 2 vezes 300. 2 vezes 300 também é 600. Então, os dois resultados são 600. Se os dois são 600, então os resultados são iguais. Letra C. 400 mais 400. 400 mais 400 é 800. Embaixo tem outra operação de subtração. 900 menos 200. 900 menos 200 é igual a 700. Aí, os números não são iguais. Eu vou olhar qual que é o menor. O menor número é 700. Então, a parte pequenininha da flechinha, a pontinha da flechinha, que é menorzinha, eu vou virar para o número menor, que é 700. E a parte larga da flechinha, eu vou deixar virada para o 800. 3. Quem são eles? Descubra os números e escreva. Primeiro quadradinho aí. Sou o maior número par de 2 algarismos. Gente, para ser par tem que ser terminada em 2, 0, né? 2, 4, 6 e 8. Então, o maior número de 2 algarismos é o número que vai até a casa da dezena do 9. Então, vai ser na família do 90, porque 100 já são 3 números. Na família do 90, qual que é o último número que termina com par? Vai ser 98. Quadradinho do lado. Sou maior do que 245. Sou menor do que 248. Sou um número ímpar. 245, 248 tem dois números entre eles. É o 246 e o 247. Mas tem que ser ímpar. Então, entre esses dois números, o número ímpar é 247, porque termina com 7, e 7 é um número ímpar. Agora nós estamos na página 26 e vai estar falando sobre ordem crescente, que é do menor para o maior. Então, é crescente. Quando você era bebê, você era pequenininho, agora você já está maior. Então, você cresceu. Ordem crescente. Lembra disso, do pequeno para o grande, tá? Complete esta parte da sequência dos números naturais do número menor para o número maior. Isto é, em ordem crescente. Então, aí, a atividade já traz para a gente alguns números preenchidos. Já tem o 100, 101, 102. Nós vamos continuar a sequência, que vai ser 103, 104, 105, 106, 107 e 108, tá? Vocês podem olhar aí e fazer bem caprichado. Agora, o número 2, ordem decrescente. Se o crescente é igual quando a gente está crescendo, que vai do pequeno para o grande, o decrescente é ao contrário. É do grande para o pequeno, do maior para o menor. Complete esta parte da sequência dos números naturais do número maior para o número menor. Isto é, em ordem decrescente. O livro também já traz para a gente alguns números preenchidos, então tá lá. 255, 254, 253. Número menor que 253, 252, 251, 250. Antes dos 250, o número menor que 250, 249 e o último aí, 248.
Página 27. Sucessor e antecessor. Sucessor é o número que vem depois e antecessor é o número que vem antes. Número 1. Marcelo analisou a sequência dos números naturais e as informações dos quadros abaixo. Faça isso também e leia o que ele afirmou. Sequência dos números naturais. Ele escreveu aí de 0 até o 15, tá? O antecessor de um número natural é o número natural que vem imediatamente em seguida, tá, gente? Antes dele na sequência. O número sucessor de um número natural é o número natural que vem imediatamente em sequência do número. Aí tá o Marcelo, segurando, contando os dedinhos dele aí, e ele diz o seguinte: entendi. O antecessor de 12 é o 11 e o sucessor de 12 é o 13. Um para trás e um para frente. Então agora nós vamos começar a fazer a atividade. Bem, então vamos ver como é que ficou, tá? A letra A era uma atividade para fazer em grupo e a gente não tem como fazer ela em grupo agora neste momento. Então vamos para a letra B. Pense na sequência dos números naturais e complete as frases. O sucessor de 11 é o 12, né? Porque é o número que vem em sequência. E o antecessor de 8 é o 7, porque é o número que vem atrás. Se você lembrar, na atividade anterior tinha uma flechinha e tinha os números de 0 até 19 na página anterior aí. A gente tem que pensar nessa flechinha quando a gente vai fazer antecessor e sucessor. Embaixo. 77 é o antecessor. Lembrando aí, tá, gente? Antecessor. Olha como é que se escreve, com C e depois 2 S. É o antecessor de 78. Sim, porque vem antes, tá? E 123 é o antecessor de 124. Embaixo. Tá escrito aí, né? É o sucessor. Sucessor é o que vem depois. Qual é o número que vem depois de 435? Então, a frase você vai preencher 436 é o sucessor de 435. E 795 é o antecessor, é o número que vem antes. Olha a palavra, antecessor, vem antes de 796. 844 é o sucessor de 843. E o sucessor do sucessor de 19 é o 21. Então, falou a palavra sucessor duas vezes. Então, a gente vai pensar duas vezes. 19. Qual que é o primeiro sucessor de 19? Qual é o número que vem depois de 19? Não é o 20? E a segunda palavra sucessor vai ser para o próximo. Então, vai lá. 19, 20, 21. Então, o sucessor do sucessor, pulou duas casinhas aí, é o 21. Letra C. Agora, complete como quiser. Então, era para você ter inventado aí, ou falando sobre antecessor, ou sobre sucessor. O livro deu uma sugestão. Vocês podem copiar a sugestão do livro, tá? Se você já fez alguma coisa com número menor, por exemplo, 3 é o antecessor de 4. Você poderia ter feito também. 2 é o sucessor de 1. Se você fez com número menor, tá? Não tem problema. E aí, uma atividade oral em grupo, que nós não vamos fazer em grupo, porque não tem como, era para falar, converse com um colega a respeito do número 0. Ele tem sucessor? Ele tem alguém que vem depois dele? Tem. O número 1. E ele tem antecessor? Alguém vem atrás do 0? Nos números naturais, não. Quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão até aprender que existem números negativos, mas agora nós estamos falando apenas dos números naturais. Então, nos números naturais, o 0 não tem antecessor, tá? Dentro do que a gente está estudando, números naturais. Gente, agora nós estamos falando sobre os números ordinais.
Ordinários, a própria palavra já dá mais ou menos a entender do que está falando. Está falando sobre ordem. Não é sobre quantidade, é sobre ordem. O que vem em primeiro e segundo lugar, é sobre posição, tá? Então aqui, número 1. Isabela está assistindo a uma corrida na gincana da escola. Letra A. Indique a posição de cada garota. Então, a chegada. Quem está chegando em primeiro lugar é a Lica. Está até marcado já pelo livro. Atrás da Lica, qual posição é? É a segunda posição. Atrás da segunda posição está a Tatá, em terceiro lugar. Depois vem a Tita, em quarto lugar. E em último lugar, que é a quinta posição, tá? Você vai marcar em quinta posição. Agora, vamos ler a letra B. Quem está em segundo lugar? Quem está em segundo lugar é atrás da Lica, é a Tuca. Ela está na segunda posição. Letra C. E em quinto? Quinto é o último lugar, é a Lala. Letra D. Quem está entre Tuca e Tita? Entre as duas está a Tatá. Letra E. Em que lugar ela está? Bem, a Tatá está em terceiro lugar. Letra F. Em que lugar Tita está? A Tita está em quarto lugar. Quem está vencendo a corrida? Quem está vencendo é a Lica, que está em primeiro lugar. Quem chega em primeiro é o vencedor, tá certo? Não tem muita dificuldade, é facinho de entender. Quando eu falo de número ordinal, eu estou falando de posição. Exercício da página 28, vocês vão olhar os números aí, que estão sem a escrita embaixo, e vai colocar a escrita. Então, é 12º, 18º, 26º, 29º, 34º, 37º, 33º e 25º. Prestando atenção nos acentos, tá? 30º, 20º, é tudo com G e depois um S só. Então, vamos prestar bastante atenção na escrita, porque é bem interessante a gente escrever de forma correta, tá, gente?